distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finck, Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Meu nome é Beatriz Ferreira, sou acadêmica do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Trabalho no Passo Amigo como estagiária, desenvolvendo habilidades do desenvolvimento infantil, com estimulação de linguagem, atenção, comportamento, dentre outros aspectos que a fonoaudiologia me proporciona. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Estão abertas as inscrições para o maior programa de bolsas de estudo de Rondônia. Conquiste o seu futuro com a Bolsa Aceduca. Já são centenas de jovens beneficiados com bolsas que dão até 60% de desconto nas mensalidades durante todo o curso. O próximo beneficiado pode ser você. Faça o seu cadastro no site aceduca.com.br. É simples, rápido e grátis. Não perca tempo. Vagas limitadas. Cadastre-se. Associação Aparício Carvalho. Inclusão e responsabilidade social. Você sabia que pode estudar na melhor faculdade de Rondônia? Com a melhor graduação, a melhor infraestrutura e professores que realmente te preparam para o mercado? Inscreva-se no vestibular online e garanta a sua vaga. Acesse o site vestefinca.com.br e escolha o curso dos seus sonhos. E a primeira mensalidade é por nossa conta. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Para ser o melhor, você tem que estar entre os melhores. No ar mais um programa Sala de Opinião. E nosso assunto hoje é nutrição. Aqui com Ana Josete, que ela é coordenadora do curso de nutrição do Centro Universitário Aparício Carvalho Finck, e também com a Núbia Marques. A Núbia está terminando o curso de nutrição aqui no Centro Universitário. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, agradeço já antecipadamente o convite. E vamos aí ter um bate-papo sobre nutrição. Núbia, bem-vinda, Núbia. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos lá para esse debate. Professora, Ana Josete, a nutrição sempre foi uma paixão da senhora, né? E é algo assim muito importante em toda a nossa vida e rotineiramente nós não damos muita importância, né? Esquecemos do que estamos nos alimentando, né? Como é que a senhora vê esse processo de nós, né? Para vivermos nós temos que ser bem nutridos, né? Escolher tudo aquilo de bom que possamos escolher para ter saúde. E às vezes esquecemos e desordenadamente nos alimentamos mal. Eu acho que o brasileiro se alimenta mal, né? Que ele não sabe o que come. Infelizmente, a gente ainda se alimenta muito mal. A nutrição existe há muito tempo na minha vida mesmo, eu não vou nem dizer quanto tempo, mas tem mais de 30, pelo menos, né, anos, então, para não... e a nutrição, ela vem num processo de evolução. Então, a ciência da nutrição, ela tem trazido cada vez mais para os indivíduos a importância de a gente se alimentar adequadamente. E quando a gente fala alimentar adequadamente, a gente não está falando de investimentos caros, porque às vezes as pessoas associam às vezes confunde, isso. Né? E não é. Então, assim, fruta, legumes, verduras, arroz, feijão nosso de cada dia, são alimentos que comidos numa quantidade adequada para cada indivíduo e a forma de preparo saudável vai trazer saúde e longevidade, quer dizer, envelhecer com saúde, que é o que a gente quer. Professor, nós sabemos que, às vezes, vamos falar em se alimentar bem, as pessoas começam a se confundir, acham que você tem que ter muito dinheiro para comer esse bem. Mas temos que saber se alimentar com o que nós temos e de acordo com a possibilidade
de se adquirir. Não adianta eu querer comer, selecionar coisa sofisticada que não vai trazer o resultado desejável para a nossa saúde. E a preocupação sempre quando vamos comer bem, as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para comer bem. E aí? A gente trabalha explicando para as pessoas, e aqui dentro da nossa instituição a gente tem uma clínica escola que atende a comunidade, onde a gente, através da prescrição da alimentação diária desse indivíduo, traz os alimentos regionais, os alimentos da época, preparações saudáveis e baratas para que a gente possa buscar o equilíbrio, o balanceamento de um cardápio, trazendo o que a gente quer, que é a saúde do indivíduo. Nubia, você está terminando seu curso de nutrição. O que a nutrição significa para você e por que escolheu esse curso? Olha, a nutrição ela vai muito além de uma profissão, né? A nutrição ela é uma estratégia e ferramenta importantíssima, né, para um indivíduo ou de uma forma coletiva. Escolher a nutrição, na verdade foi a nutrição que me escolheu, né? É o cuidado do indivíduo, porque a nutrição ela vai muito além, né, só de nutrir. Ela também é um cuidado, né? E o cuidado da individualidade, da coletividade, de cuidar de pessoas, de alimentar. Por isso eu escolhi a nutrição ou a nutrição que me escolheu. E como foi sua vida acadêmica aqui dentro da instituição da IES? Olha, a minha vida acadêmica aqui dentro da IES foi importantíssima, né? Foi cheia de desafios, né? Mas ela me trouxe grandes aprendizados, né? Onde eu vou sair daqui com uma bagagem, né, para a vida lá fora. Professora, a Núbia está deixando a instituição, já se formando, terminando o curso e cheia de entusiasmo para exercer a sua atividade. Como isso significa para a senhora? Como a senhora vê a importância de um acadêmico em que vivencia a vida acadêmica, aqui a academia, com todos esses sonhos, e essa despedida, essa saída para a vida, essa saída para exercer a sua profissão? É um momento muitas vezes de bastante felicidade para todos nós que damos a formação, mas ao mesmo tempo a saudade, né? A saudade daqueles que viviam no dia a dia a academia, deixa um rastro muito grande, né? Deixa. E cada aluno, eu chamo carinhosamente as pessoas que passam por mim enquanto alunos, eu chamo sempre de crianças, né? Então, assim, cada criança que vai se tornar um adulto profissional dentro do mercado de trabalho, exatamente esse é o sentimento. É um misto, na verdade. A gente fica feliz por tê-los ingressando no mercado de trabalho, mas a gente também fica com um pouquinho de saudade, porque, como eu disse, eles são únicos e eles têm as especificidades, então cada aluno traz uma lembrança. Essa acadêmica em específico é uma aluna que, durante a pandemia, a gente viveu, não só ela, mas vários alunos, eu procurei estar sempre presente, dando suporte, atendendo. Então, assim, você fica com um mix, eu digo, meu Deus, está indo. Toda vez que tem colação de grau, é um momento para mim de muita emoção, porque eu percebo que, pronto, estão prontos. E a gente percebe cada aluno para uma área específica da nutrição para trabalhar. Então, a gente tem muito orgulho, se enche de orgulho, é como se fosse um filho que estivesse aprendendo a caminhar sozinho. E, ao mesmo tempo, a gente quer ter esse aluno, se possível, aqui, mas a gente sabe que não é. No caso da acadêmica Núbia, ela está terminando, quer dizer, faltam poucos dias, né, Núbia? E, com certeza, a gente vai sentir saudade tanto dela quanto dos demais que estão formando em 2021.2. Núbia, quando se procura uma instituição, se cria bastante expectativa, né? Eu gostaria de estudar ali. E você veio aqui para o Centro Universitário, Finca, fazer sua formação no curso de graduação da nutrição. E essa expectativa, como foi essa expectativa? Como que você se sente hoje, já no último período de sua formação? Olha, a instituição, desde antes de vir para cá, eu morava em outro estado e quando eu descobri que eu viria para cá, a primeira coisa que eu fiz, eu já queria fazer o curso. E quando eu descobri que eu viria para Porto Velho, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar qual seria a instituição que teria o curso que eu gostaria de fazer. E eu me deparei com a Finca. Então, assim, a minha expectativa foi enorme.
E quando eu cheguei aqui, eu logo vim para a instituição e quando eu me deparei com essa estrutura, né, uma estrutura ímpar, e ao ingressar no curso de nutrição, de ver tanta estrutura física, né, mas também dos professores, a coordenação, né, que antes era a Bruna, mas logo veio a Ana Josete. Então, assim, para mim, supriu todas as minhas necessidades, né, minhas expectativas, e hoje, através da estrutura física, quanto dos professores, dos colaboradores e da coordenação, eu estou saindo totalmente satisfeita e preparada para o mercado de trabalho. Que bom. Interessante que, como as demais profissões, todas têm ramificações importantes, né? Você sai aqui já com predestinado a seguir uma carreira dentro de uma especialização, tanto na medicina como na nutrição. Nutrição da mesma forma. Você, Núbia, escolheu o quê? Você sai da instituição, você vai seguir sua carreira dentro da nutrição, como profissional da nutrição. Existe alguma especialização nesse sentido? Escolheu qual a área da nutrição em que você vai seguir? Então, durante os estágios, né, eu já passei, como eu sou formanda, já passei pelos 3 estágios, né? E dentro desses 3 estágios a gente vivencia, né, na prática o que nós vivimos na teoria. Então, assim, ao passar por esse estágio, eu me apaixonei pela área da nutrição social, né, onde uma área que eu pretendo exercer, e eu me apaixonei, que é cuidar de pessoas, né, ter o cuidado, palestra, participei de palestra, coleta de alimentos, banco de alimentos, né, para oferecer para pessoas de instituições de baixa renda. E essa foi a minha área que eu me apaixonei, onde eu quero exercer, saindo daqui. Seria o social, né? A nutrição, exatamente. A nutrição social é uma vertente que trabalha a EAN, que a gente fala, que é a Educação Alimentar e Nutricional do Indivíduo, para a coletividade. Então, os estágios que ela cursou, as vivências que ela teve em nutrição social, foi em atendimento à comunidade, trabalhando com reaproveitamento de alimentos, para ensinar justamente a comunidade de baixa renda a trabalhar com o que a gente tem de alimentos que, na maioria das vezes, a gente costuma jogar no lixo. E esses alimentos são extremamente nutritivos e podem ser reaproveitados. Então, uma área social, que é uma área que não é muito comum, e eu falei, nossa, eu fico encantada que você gosta dessa área, mas é uma área apaixonante. Totalmente. Que bom. Núbia, eu fico muito feliz de você ter participado aqui do programa. E eu só tenho que desejar sucesso para você, que seja bastante feliz. E nós agradecemos, né, por ter escolhido a finca para a sua formação. E só desejo sucesso. Todos nós desejamos sucesso para que você seja muito feliz naquilo que escolheu. E que Deus possa iluminar a sua carreira, né, e tenha sempre um futuro brilhante. Tá? Foi um prazer imenso receber aqui em Sala de Opinião. Obrigada, o prazer foi todo meu. Aqui, obrigada. Vamos fazer um pequeno intervalo no programa, mas já voltamos já. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a finca. Toda a estrutura que você precisa tem na finca. Você sabia que pode estudar na melhor faculdade de Rondônia? Com a melhor graduação, a melhor infraestrutura e professores que realmente te preparam para o mercado? Inscreva-se no vestibular online e garanta sua vaga. Acesse o site vestefinca.com.br e escolha o curso dos seus sonhos. E a primeira mensalidade é por nossa conta. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Para ser o melhor, você tem que estar entre os melhores. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar.
Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Fink Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Estão abertas as inscrições para o maior programa de bolsas de estudo de Rondônia. Conquiste o seu futuro com a Bolsa Aceduca. Já são centenas de jovens beneficiados com bolsas que dão até 60% de desconto nas mensalidades durante todo o curso. O próximo beneficiado pode ser você. Faça o seu cadastro no site aceduca.com.br. É simples, rápido e grátis. Não perca tempo. Vagas limitadas. Cadastre-se. Associação Aparício Carvalho. Inclusão e responsabilidade social. Olá, meu nome é Cibele Martins. Eu sou estudante do 8º período do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estudar odontologia é a realização de um sonho. Estar aqui é concretizar esse sonho com os melhores professores para nos ensinar e nos capacitar para o mercado de trabalho. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Voltamos com o Sala de Opinião, aqui com Ana Josete Aguiar Dias. E ela é nutricionista e coordena o curso de nutrição aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho Fink. Professora, nós já estávamos aqui com a acadêmica Núbia, falando sobre a importância da nutrição, falando dos sonhos dela. É tão gratificante, né? Ela teve que sair para fazer uma das últimas provas do curso dela, mas foi muito importante a participação dela aqui no programa. Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, professora, das ramificações. A nutrição tem várias ramificações, o profissional atua em várias áreas, né? Se a senhora descrevesse um pouquinho sobre o profissional da nutrição. O profissional da nutrição, ele tem uma gama de ambientes de trabalho e aí o nosso acadêmico, no decorrer da sua graduação, ele vai se identificando com essas áreas. Vou citar algumas delas. Uma das principais, que geralmente as pessoas criam expectativa, é a área clínica e hospitalar. Então, nós, aqui dentro da instituição, temos uma clínica escola para atendimento, onde o nosso acadêmico tem a vivência, como é o atendimento nutricional individualizado. Essa área também permite que o nutricionista trabalhe dentro de hospitais. Agora, nesse momento de pandemia, se percebeu, cientificamente falando, quanta importância a interdisciplinaridade. Os multiprofissionais trabalhando para melhorar a condição dos pacientes com a Covid-19. Outra área muito interessante, aí eu sou bastante afeiçoada a ela, é a área de cozinhas industriais. É onde o nutricionista trabalha dentro de cozinhas, que fornecem alimentos, e aí ele faz a prescrição do cardápio, o gerenciamento da unidade de produtora de refeições. Ele trabalha com a parte gerencial, focada e voltada para a alimentação da coletividade que vai se alimentar ali. Outra área que foi citada pela acadêmica Núbia é a área social. Então, essa área você trabalha com a comunidade, trazendo a educação alimentar e nutricional para esse indivíduo. Além disso, a nutrição está dentro das academias de ginástica, trabalhando com esportistas, trabalhando com o esporte especificamente. Então, se você quer ter um melhor rendimento, uma melhor performance de um jogador de futebol, você precisa ter um nutricionista para prescrever a alimentação adequada para aquele atleta. Além da área da docência, que é uma outra paixão que eu nutro desde 2004, que é poder passar um pouco da vivência que a gente tem no decorrer da nossa vida profissional. Professor, a gente sabe que no Brasil existe um déficit muito grande com relação ao social. E quando se fala em nutrição, em alimentação, a gente sabe que a população muitas vezes fica o que seria ideal, né? As dificuldades são muito grandes das pessoas, né? Baixa renda, a cesta básica, o que fazer, né, para as pessoas de poucas condições possam sobreviver com o que tem e para conseguir se alimentar
não adequadamente, mas pelo menos dentro daquele padrão que seria o ideal? Aqui na nossa região, na região norte, a região a qual eu nasci, a gente tem uma gama de alimentos diferentes dos demais estados do país. Hoje a gente já consegue ter acesso, quem tem um poder aquisitivo razoável, você consegue ter acesso à maioria dos alimentos que você encontra no Brasil todo. Mas a população de baixa renda ainda se nutre dos alimentos regionais. Então, a utilização da macaxeira, então as diversas formas. Como eu disse, dentro da nutrição social a gente trabalha com reaproveitamento de alimentos. Nossos laboratórios têm aula prática sobre isso. Então, o aluno aprende, por exemplo, a fazer um bolo de casca de banana. E isso, quando ele está lá no momento de estágio com a comunidade, dentro do nosso centro comunitário, por exemplo, ele traz essa preparação, para a degustação, ele passa a receita, a forma de preparo, com o mínimo, e ainda com sabor, e atingindo, de repente, um pouco do valor nutricional esperado para aquele indivíduo. Então, o reaproveitamento de alimentos é uma saída, para a gente matar um pouco da fome que a gente sabe que, infelizmente, não é só na nossa região, mas assola o país inteiro. Doutora, o reaproveitamento das cascas dos legumes, dos alimentos, é muito interessante, né? E hoje vocês trabalham muito com isso no laboratório, né? A gente tem aulas práticas em que ensina uma disciplina que trabalha o reaproveitamento de alimentos e eles vivenciam isso nos campos de estágio. Especificamente no estágio de nutrição social, onde ele vai ensinar a comunidade a reaproveitar os alimentos, trazendo, além de sabor, o valor nutricional agregado. Então, a gente consegue, com receitas de baixo custo, disponibilizar isso para a comunidade em momentos em que a gente vai, principalmente para as ações sociais e para o momento de estágio de nutrição social. Aqui no campo, como a senhora disse, nós temos uma clínica de nutrição, uma clínica que orienta a população para as suas necessidades, podemos dizer, básicas e importantes para que seja saudável, tenha saúde. Mas como é que ela funciona? O que se apresenta nessa clínica para essas pessoas? Quais os benefícios que elas terão ao frequentar uma clínica como essa? E quem recomenda procurar essa clínica? Excelente pergunta, doutor. Então, a nossa clínica Escola de Nutrição é uma clínica que atende qualquer pessoa. Basta ela ou vir aqui, ou dentro do site, ou através do e-mail da coordenação, ou ligando para a própria clínica e marcando uma consulta. Quem faz esse atendimento na nossa clínica escola são os nossos acadêmicos e estagiários, junto com o professor nutricionista. É feita uma triagem, ele marca a consulta, ele faz uma triagem com avaliação antropométrica, peso, altura, afere as pregas cutâneas, vai para dentro de um consultório com o estagiário nosso e o professor nutricionista, e lá tem-se uma conversa que a gente chama de anamnese alimentar, e aí esse paciente sai com um cardápio dentro das condições financeiras que ele disponibiliza na hora dessa anamnese, com alimentos que ele vai ter acesso e que ele vai buscar o objetivo dele, manter a saúde, emagrecer, ganhar peso, grávida. Então, a gente atende a comunidade de um modo geral e com pessoas, às vezes, de baixa renda, ou na maioria das vezes de baixa renda, o que dá uma vivência humanizada do nosso aluno com o que ele vai encontrar no mercado de trabalho. Então, é um atendimento apaixonante, eu sou muito encantada com a Clínica Escola, porque a gente consegue, num semestre, atender, em média, quase 100 pessoas. E olha que a gente não consegue atender desde o início do semestre, por conta do tempo de preparação de estágio, a documentação necessária, enfim. Então, é um atendimento muito bom, onde a gente presta esse serviço com qualidade para a nossa comunidade. A senhora acha que as pessoas que muitas vezes têm recursos, conseguem comprar a alimentação com maior facilidade? Essas pessoas, grande parte dessas pessoas que têm dinheiro suficiente para comprar uma boa alimentação, elas se alimentam bem? Doutor Aparício, hoje a gente tem, não chega a ser uma concorrência, tá? Vou usar a palavra de forma errada, mas a gente tem o seu Google, né? E as pessoas hoje têm mais acesso a saber o que deve se alimentar. Entretanto, poder aquisitivo alto não significa estar nutrido. Vou contar uma das vivências minhas. Eu atendi uma família onde tinha uma criança com 8 anos de idade, com poder aquisitivo alto, com colesterol e triglicerídeos alterado. Aí eu tenho que consultar os pais, concorda? A criança não trabalha, não compra os alimentos. A quantidade de alimentos ricos em colesterol num valor alto, como, por exemplo, camarão,
era corriqueira naquela alimentação, a ausência de exercício físico. Então, assim, eu tive que mudar toda a alimentação da família. E quando você fala algumas coisas, mas a gente tem que comer arroz e feijão todo dia? Sim, você pode utilizar um arroz integral, um feijão com temperos simples. Arroz e feijão é proteína boa, tem que comer todos os dias. Aí a gente orienta a qualidade do alimento, a quantidade a ser consumida de acordo com o indivíduo. Então, o fato de você ter dinheiro não significa que você esteja bem nutrido. Às vezes é exatamente o contrário. Como eu posso comprar tudo, eu acabo comprando tudo aquilo que eu tenho vontade e, na maioria das vezes, não são alimentos que sejam nutritivos para o crescimento de uma criança ou para manter a saúde de um indivíduo adulto. É interessante, por exemplo, nos Estados Unidos teve um problema seríssimo, agora no Brasil também estamos tendo com relação à obesidade, né? Alimentação não correta, né? Onde leva os seus filhos e o tempo todo dando uma alimentação que não condiz com a necessidade que o corpo pede, né? Que nós pedimos na vida, e levando à obesidade. O que fazer para ter esse controle melhor com relação à nossa saúde através do alimento? É complicado, porque, como eu disse, quando eu trabalho com adolescentes ou crianças, eu tenho que tratar a família, e não somente só o adolescente, porque não é ele quem traz o alimento. E, às vezes, você atuar efetivamente em hábitos alimentares, você tem que ter muita sensibilidade, muito tato, além de mostrar que a ciência, infelizmente, a grande maioria das vezes que a gente atende famílias com poder aquisitivo razoável, classe média ou classe média alta, a gente só vem fazer o tratar. E a nutrição é muito mais que o tratar. A nutrição é a prevenção. Então, quando você usa alimentos adequadamente, que é a inclusão de frutas, legumes, verduras, alimentos crus. Então, assim, é descascar mais e desembrulhar menos. Quando a gente descasca mais, a gente tem acesso à alimentação saudável, que é necessária para a gente manter a nossa saúde em dia. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Olá, sou a acadêmica Gabriele Goulart, curso Fisioterapia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Na terapia assistida por animais, utilizamos os animais como instrumento cinesioterapêutico com o objetivo de complementar o tratamento em indivíduos com necessidades especiais e também para pessoas que queiram ter contato com os animais. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finck Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Estão abertas as inscrições para o maior programa de bolsas de estudo de Rondônia. Conquiste o seu futuro com a Bolsa Aceduca. Já são centenas de jovens beneficiados com bolsas que dão até 60% de desconto nas mensalidades durante todo o curso. O próximo beneficiado pode ser você. Faça o seu cadastro no site aceduca.com.br. É simples, rápido e grátis. Não perca tempo. Vagas limitadas. Cadastre-se. Associação Aparício Carvalho. Inclusão e responsabilidade social. Olá, meu nome é Cibele Martins, eu sou estudante do 8º período do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estudar odontologia é a realização de um sonho. Estar aqui é concretizar esse sonho com os melhores professores para nos ensinar e nos capacitar para o mercado de trabalho. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho.
Você sabia que pode estudar na melhor faculdade de Rondônia? Com a melhor graduação, a melhor infraestrutura e professores que realmente te preparam para o mercado? Inscreva-se no vestibular online e garanta sua vaga. Acesse o site vestefinca.com.br e escolha o curso dos seus sonhos. E a primeira mensalidade é por nossa conta. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Para ser o melhor, você tem que estar entre os melhores. Voltamos com sala de opinião, aqui com Ana Josete Aguiar Dias, nutricionista, coordenadora do curso de nutrição aqui do Centro Universitário Paris Carvalho Finca. Professor, a gente chega no mercado fazendo essas compras diárias, né, quando se pode fazer isso, você entra e vê lá a prateleira Diet, Light, e como descrever e onde que eu devo ir, né? Por que essas prateleiras? O que significa isso para a nossa saúde? Doutor Paris, muito obrigado por poder falar sobre isso. Quando a gente está em atendimento de consultório, às vezes você pega algum paciente para atender, ele fala, tirei tudo, estou usando tudo light. E há uma certa confusão entre light e diet. Diet é um alimento que você retira totalmente um nutriente. Vou dar um exemplo. Então, você compra uma barra de chocolate diet. Você, dessa barra de chocolate, tirou todo o açúcar. Ela é ideal para quem tem uma doença chamada diabetes. Porém, para que você mantenha mais ou menos a textura do chocolate, ela é riquíssima em gordura. A gente tira totalmente o nutriente para suprir alguma necessidade de alguma doença. Um hipertenso. Alimento diet em sal. Então, é um alimento que não contém sal. Se for light, ele pode ter até 25% a menos de sódio, de sal. Ou até 25% a menos do açúcar. Então, ele não pode ser utilizado para diabéticos onde não esteja controlado ou para hipertensos que tem uma restrição de sódio considerável. Então, o diet, você tira totalmente o nutriente para atender alguma doença e o light é reduzido 25% do nutriente, ele está lá. Então, não é para todo mundo. O ideal é a gente controlar a quantidade e a qualidade do alimento consumido. Porque, lembra, eu falei agora há pouco, descascar mais e desembrulhar menos. Então, alimentos mais saudáveis é o ideal para você manter a saúde. Então, esses alimentos, eles são ou processados ou ultraprocessados, na grande maioria das vezes. Então, você, tudo bem, satisfez ali seu diabetes, mas você aumentou a quantidade de gordura. Então, tem que ter muito cuidado e é interessante que você tenha sempre a orientação de um profissional nutricionista para dizer aquilo que você pode ou não pode se alimentar, ainda mais se tiver alguma doença associada. Mas fala, o consumidor, muitas vezes, ele chega no mercado e não tem essa orientação, né? Ele vê a prateleira e sai escolhendo o produto que ele acha que deveria levar. Isso pode dar algum transtorno na saúde pública, na saúde do consumidor? Sim, com certeza. Então, a gente tem uma disciplina, e é o nosso diferencial, tá? Dentro dos cursos de nutrição, que é uma disciplina chamada rotulagem de alimentos. O nosso aluno aqui, ele aprende a explicar, quando ele estiver no mercado de trabalho, o que contém nos alimentos e os rótulos. Os nutricionistas têm que ter essa habilidade de ensinar o que contém dentro dos ingredientes dos alimentos. Eu vou dar um exemplo. Quando você pega um alimento, vamos lá, ele diz suco de fruta e vem numa garrafa. Primeira coisa que você tem que olhar não é se ele tem baixa caloria, é a lista de ingredientes desse alimento. Então, se ele começar a lista de ingredientes pela Anvisa, é obrigatório constar na lista de ingredientes de forma decrescente. Então, o que tem mais vem primeiro. Se é um suco de fruta natural, o que tem que vir primeiro? Fruta, né? Normalmente vem açúcar e água ou água e açúcar. Então, eu sempre falo, gente, não existe fruta, você vai lá no pé da árvore e tira uma garrafinha de suco. Suco é a fruta. Então, primeiro você consome a fruta, que é o mais ideal, e se você quiser, fazer o suco da fruta. Então, a quantidade de ingredientes dentro do rótulo, o que tiver vindo primeiro é o que tem em maior quantidade. Alimentos integrais é muito bom a gente fazer essa análise. Qualquer pessoa pode fazer, não precisa entender muito. Olha a lista de ingredientes, está lá, pão integral. O primeiro alimento que tem, farinha de trigo modificada, já não é integral. Se o alimento é integral, ele tem que constar, primeiro item da lista de ingredientes, farinha de trigo integral.
Então, quando a gente consegue explicar, isso é básico, é simples. Então, é complicado você entender todos os rótulos? Infelizmente porque a Anvisa tem mudado, tem buscado alternativas para que a população tenha mais acesso à quantidade de sal, à quantidade de açúcar. Então, quando a gente fala que um pacote de biscoito creme cracker tem um monte de açúcar, vai lá no rótulo. Como assim açúcar? Tem sal? Mas por quê? Porque para conservar os alimentos, infelizmente, o sal está presente na grande maioria dos alimentos, tanto doces quanto salgados. Professor, uma coisa interessante também observar com relação à validade. As pessoas não têm a preocupação de ver a validade, muitas vezes, daquele alimento. E levam para casa, quando chegou em casa, já venceu. Existe alguma tolerância com relação ao vencimento desses alimentos em que compramos no supermercado? Está lá, a validade venceu hoje. O rótulo lá, né? Eu posso consumir esse alimento amanhã? Olha, a Anvisa e as indústrias, elas trabalham com uma margem de segurança. Quando a gente vai no supermercado e você vê um iogurte, por exemplo, que é muito caro, R$ 9,00, ele está R$ 2,20, um exemplo. Nossa, mas está tão barato, você tende a querer comprar aquele alimento. Aí você vê, ele vai vencer amanhã ou ele vence hoje. As prateleiras dos mercados, eles têm que retirar esses alimentos em tempo, mas isso não acontece. Se eu comer um alimento vencido hoje, amanhã, eu ainda não vi indícios, né, não soube ainda de indícios de morte, mas você pode ter uma leve toxinfecção alimentar, porque nós somos diferentes. Então, de repente, eu posso comer um iogurte vencido com 3 dias de vencido, que está lá na minha geladeira, e não sentir nada. E uma outra pessoa da minha mesma família pode comer um iogurte que vai vencer hoje e passar mal. Então, o alimento é interessante que a gente consuma dentro do prazo de validade sempre, para segurança alimentar do indivíduo, né? E é preocupante, porque muitas vezes você vai no supermercado, é atraído pelo valor que está lá do alimento, um alimento, como você falou, um iogurte caro, né? E está lá na promoção, se é R$ 9,00, está R$ 3,00 ou R$ 2,00, você é atraído para levar para sua casa aquele iogurte. E, logicamente, muitas vezes eu esqueço de olhar essa validade. Eu levo para casa, eu compro iogurte e não levo. Passo 2 dias, uma semana para consumir, tem lá uma infecção intestinal. É grave isso, né? É grave. Olha, estudos indicam que, a gente sempre fala, comi na rua e passei mal. Estudos indicam que 60% em média de toxinfecção alimentar são acometidas dentro do ambiente doméstico. O alimento, quando a gente acaba de preparar ele, e se eu deixo lá, por exemplo, o almoço em cima do fogão para o jantar, para esse alimento voltar a ser seguro, eu tenho que esquentar ele bem quente para voltar a comer. Se eu como ele frio, a partir do momento que ele está pronto, ele começa num processo de deterioração, que os micro-organismos estão aí, né? Se eu não esquento ele de novo, ele não é considerado um alimento seguro. Esquento de ferver. Então, as pessoas que têm mania de comer comida fria, a gente alerta. E aí, foi um pastel que eu comi na rua. E, muitas das vezes, é no próprio ambiente doméstico, com preparações que estão feitas e deixadas lá de um dia para o outro. Então, esquenta ele, cheira. Está pronto para comer? O cheiro está agradável? Coma. Mas, mesmo assim, pode ser que ainda você passe mal, porque, como eu disse, nós somos indivíduos diferentes, cada um vai ter uma reação com o alimento comido fora do prazo, da validade ou com muito tempo feito. Professora, a gente sabe que os trabalhadores, grande parte dos trabalhadores brasileiros e dos trabalhadores de uma forma geral, moram distante do seu local de trabalho e levam a sua marmita para o campo, para o seu escritório, para onde for trabalhar, né, para a sua construção civil. Como proceder? Já que esse alimento ele é feito 5 da manhã, 4 da manhã, e você vai consumir aquele alimento depois do meio-dia. Como é que faz? Quais são as consequências de um alimento como esse, que já é uma prática normal para o trabalhador? Hoje as empresas que fornecem alimentação, elas estão mais presentes nesses campos de trabalho. Porém, quando boia fria, né? Boia fria. O corpo deles vai ficar muito mais resistente, porque é um hábito que ele vai acumulando por conta da necessidade. Então, ele faz o alimento às 5 da manhã, vai comer às 11. O ideal é que ele pudesse esquentar esse alimento novamente, que ele volta a se tornar um alimento seguro. Quando isso é possível,
a resistência daquele corpo vai ser muito maior do que a gente que está acostumada a comer comida quentinha, comer uma marmita com 5, 6 horas que foi feita. Então, a gente orienta que tenham alimentos que não estraguem muito. Por exemplo, não vá colocar nessa sua marmitinha uma maionese, né? Com presunto, enfim. Então, alimentos que estragam mais, a gente orienta que você não coloque dentro de marmita. Hoje, eu estava vendo dentro da plataforma da mídia social, uma famosa aí que malha bastante, estava viajando em trânsito e ela leva as marmitas. Quando ela abriu a marmita, ela cheirou, ela disse, está azedo. Porque ela colocou uma preparação que tinha um requeijão light, ela explicou, ficou, acho que 6 horas em voo, não comia comida do avião, quando ela foi comer, estava tudo estragado. Então, ninguém está livre disso. Por isso é que a gente orienta, sempre que possível, esquente os seus alimentos e coma. Alimento quente se come quente. Alimento frio se come frio. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui um diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a Finca. Toda a estrutura que você precisa tem na Finca. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Estão abertas as inscrições para o maior programa de bolsas de estudo de Rondônia. Conquiste o seu futuro com a Bolsa ACEDUCA. Já são centenas de jovens beneficiados com bolsas que dão até 60% de desconto nas mensalidades durante todo o curso. O próximo beneficiado pode ser você. Faça o seu cadastro no site aceduca.com.br. É simples, rápido e grátis. Não perca tempo. Vagas limitadas. Cadastre-se. Associação Aparício Carvalho. Inclusão e responsabilidade social. Você sabia que pode estudar na melhor faculdade de Rondônia? Com a melhor graduação, a melhor infraestrutura e professores que realmente te preparam para o mercado? Inscreva-se no vestibular online e garanta a sua vaga. Acesse o site vestefinca.com.br e escolha o curso dos seus sonhos. E a primeira mensalidade é por nossa conta. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Para ser o melhor, você tem que estar entre os melhores. Olá, meu nome é Cibele Martins, eu sou estudante do 8º período do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estudar odontologia é a realização de um sonho. Estar aqui é concretizar esse sonho com os melhores professores para nos ensinar e nos capacitar para o mercado de trabalho. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Walking like that, it's really getting too much. Voltamos com sala de opinião aqui com a professora Ana Josete Aguiar Dias, ela é coordenadora de nutrição da Finca Porto Velho. Professora, nós sabemos que alimentação não lavada corretamente causa um transtorno muito grande, né? E nós também vimos que aumenta o número de consumo de saladas. Qual o procedimento para que eu possa realmente ficar tranquilo, comer uma salada de folhas sem me contaminar? O senhor está muito bom comigo, só pergunta que eu amo falar. Quem foi meu aluno sabe disso.
Então, para você tratar e limpar as FLVs, que é como a gente chama, fruta, legumes e verduras, a gente tem um procedimento, eu vou falar especificamente das folhas. As folhas, as saladas de um modo geral, se elas não são higienizadas da forma adequada, você pode pegar doenças como hepatite tipo A, por exemplo. Então, é sério, você tem que ser muito criterioso, não dá trabalho, mas quando eu vou fornecer alimentos em grande quantidade, é trabalhoso. Alface, por exemplo. Então, você chega do mercado com alface, a primeira coisa que você tem que fazer, na gaveta de baixo, do jeito que ele veio naquele saquinho, você põe ele para gelar. Ué, mas por quê? Se eu vou fazer o processo de higienização com a folha na temperatura ambiente, o micro-organismo que está ali, ele vai entrar mais. Então, eu coloco primeiro ele para gelar. Parece loucura, né? Isso é coisa de microbiologista, tá? Põe para gelar. Gelou, enquanto você vai guardando o resto das compras, limpando tudo, cuidado agora, continua, né? A gente ainda tem que fazer um processo de passar um paninho com álcool 70 nas embalagens fechadas, ou lavar com água e sabão, tudo que for possível. Deixou gelar, você tira. Solte todas as folhas do alface, passe uma a uma na torneira. Encha. Eu, na minha casa, eu tenho as cubas, que é dentro da própria pia, eu tampo, né, limpo ela bonitinho, tampo, deixo encher mais ou menos 3 litros. Existem produtos que você compra, existem produtos que você pode ir nas unidades básicas de saúde, que é o hipoclorito, mas existem um produto que são as águas sanitárias próprias para alimentos, a gente tem que ler no rótulo, que é mais acessível, o preço é relativamente razoável. Tem uma medida que é a própria tampinha, sabe aquela água sanitária verde com a tampinha branca? Lá está escrito, permitida a desinfecção para fruta, legumes e verduras. Não é qualquer água sanitária. Pega uma tampinha para cada 1 litro de água, que é 10 ml para cada 1.000 ml de água. Então, a tampinha quase cheia em 1 litro de água. Se são 3 litros de água, 3 tampinhas. Pego as folhas de uma única vez, isso serve para folha, para maçã, para tomate, tudo aquilo que você vai consumir cru. Você põe de molho junto e marca de 10 a 15 minutos, não excedendo a 30. O ideal mesmo são 10 minutos ou 15. Eu deixo 15. Quando passa, e aí eu lavo tudo junto, porque senão dá trabalho. Isso eu faço uma vez por semana, tá, gente? É você se organizar mesmo. Deixei 15 minutinhos, solto a água todinha, retiro e enxago tudo de novo. Por quê? Porque eu tenho que tirar o resíduo de cloro que eventualmente ficou ali da água sanitária. Depois disso, folhas. Existem uns equipamentos que é centrífuga de folhas, que você acha em qualquer lugar aí. Você seca elas ou coloca elas num pano de prato limpinho ou em papel toalha e põe elas dentro de um recipiente com tampa na geladeira. Você tem salada fresquinha durante toda a semana, dependendo do volume da sua casa. Mas eu separo com papel, alguma coisa? Eu geralmente ponho um papel, aquele, sabe, tipo TNT, que você compra em rolo, que é azul no fundo. Vou colocando as folhas e vou intercalando com folhas de papel toalha. Porque a folha vai ficar sempre crocante, ela não vai queimar, e tem que ser um recipiente que tenha tampa, ponho na parte de baixo da geladeira, tenho a folha para consumir durante a semana. E quantos dias? Olha, eu geralmente consumo de 3 a 4 dias, aí eu renovo de novo. Porque na minha casa a gente come bastante salada, então 2, 3 pés de alface vai rapidinho. E aí isso você faz com tudo aquilo que você vai consumir cru. Se for para o fogo, professora Ana, por exemplo, cebola, eu preciso fazer isso? Não, se a cebola você for fazer ela, né, refogada ou frita, você só precisa passar água nela, mas não precisa fazer o processo de desinfecção. A desinfecção você só vai fazer para alimentos que você come cru. Alimentos que vão para o fogo, não há necessidade de desinfecção, que é esse processo da água sanitária, de 15 minutinhos de imersão, retirar tudo. Aí você pode me perguntar, os restaurantes fazem isso? Todos os restaurantes que têm um profissional nutricionista têm esse cuidado. Por isso que é tão importante você ou ter um nutricionista no ambiente que fornece refeições, ou ter uma consultoria do nutricionista e ter nesse ambiente o técnico em nutrição que dá todo o suporte para esse nutricionista, né, se ele não puder ser contratado efetivamente para aquela empresa que produz alimentos. Esses são os cuidados necessários do dia a dia na nossa casa. Exatamente. Isso é um cuidado que a gente tem que criar como um hábito. Às vezes, as famílias que não têm, né, se as contratam um nutricionista, existem esse trabalho, o nutricionista vai no mercado para aquela família, vai com as compras para casa, faz esse trabalho dentro da casa das famílias, que é o trabalho que o nosso aluno faz no ambiente de estágio, quando ele está no estágio de
gestão de serviços de alimentação, que é o que gerenciam os restaurantes. Então, é um trabalho muito legal para quem gosta dessa área de produção de alimentos, para você orientar as famílias. E a grande... Olha, eu ministro aula desde 2004. Todas as vezes que eu entrei em sala e perguntei, vocês como é que limpa alface, tomate? Praticamente 90% a 99% não sabe. E é um processo simples, de desinfecção necessário e eficiente, é eficaz, para a gente evitar doenças como, por exemplo, a hepatite tipo A. Uma das coisas interessantes e importantes é o consumo do brasileiro. O brasileiro, quando pode, ele come arroz e feijão, né? E o feijão é um dos pratos principais do processo dessa alimentação, também com arroz. O que mais necessita para que eu possa ter uma refeição no dia, além do arroz e feijão? Vou dar um exemplo de um cardápio simples que não é muito caro. Então, café, para quem gosta. O café é sempre ideal que ele seja feito na hora e consumido na hora. Quanto mais tempo ele fica ali, mais tóxico ele vai se tornando, as toxinas, né, do próprio feito do café. Então, você não pode deixar um café 2, 3 horas numa garrafa térmica. É ideal que a gente possa fazer da técnica que você achar que deve. Pode ser no coador de pano, no coador de papel, né, pode ser em cafeteira. Mas consumir sempre o alimento, preferencialmente assim que ele está pronto. Então, um café, que você pode colocar leite ou não. Um ovo, de repente de manhã. Uma tapioca, só que cuidado, né? A tapioca virou uma febre. E aí as pessoas pegaram a tapioca e fizeram virar uma bomba supercalórica. Tapioca, manteiga, queijo, presunto, ovo, carne moída. Vira uma refeição completa praticamente, só que com valor calórico extremamente alto, com uma quantidade de gordura também. Então, uma tapioca, um café preto, se quiser um pouquinho de leite, uma fruta. Que fruta? Qualquer fruta. Manga, que é que a gente está em tempo de manga. 2 a 3 horas depois, se o seu corpo pedir, você faz um lanche. O que é esse lanche? Pode ser uma outra fruta, pode ser 2 castanhas do Pará, por exemplo, ou castanha do Brasil. Almoço, salada de alface, tomate, cebola, arroz, feijão. Um ovo, se você quiser, não consumiu ele no café da manhã, que é uma proteína relativamente barata, porque tudo que a gente fala hoje está caro, né, doutor? Muito. Muito caro, né? Você vê um filé mignon, mais de R$100, um pedaço pequeno de... Então, está muito caro mesmo. Então, invistam em fruta, em legumes, né? Eu gosto muito de fazer saladas cruas com frutas, com abacaxi, com melancia, fica gostoso. De sobremesa, pode ser uma fruta. Recomenda suco? O ideal é que não, para a gente não tomar líquido durante as refeições, mas nada é proibido. Tudo na nutrição, por isso que o nosso símbolo é uma balança, é equilíbrio. Então, se você extrapolar um pouco mais na alimentação, compense isso com exercício físico. O nosso corpo, ele é fantástico. Todas as vezes que você busca uma performance dentro de academia, eu sempre explico para as pessoas que eu atendo que 70% da sua performance perfeita, por exemplo, aumentar a massa magra, que é a hipertrofia, é em função da alimentação. E 30% é o treino. Então, se você inclui alimentos adequados na quantidade para você e na qualidade, que é a forma de preparo, então evitar frituras, por exemplo, você vai atingir o seu objetivo dentro de uma academia, por exemplo. À tarde, uma fruta novamente, ou um cafezinho, estou no meu trabalho, pode ser com umas bolachinhas, procure alimentos integrais. E à noite você pode repetir do almoço ou fazer uma sopa com legumes, com macarrão. Então, não é difícil se alimentar. O que a gente falta é a orientação. Então, uma boa dica é você contar a quantidade de cores que tem o seu prato. Então, um prato, para ser nutricionalmente adequado, de um almoço, por exemplo, conte quantas cores ele tem. O ideal é que ele tenha de 9 a 15 cores diferentes. Isso é dinheiro, hein? Não, folha não está tão caro, não. Compra 3, 4 tipos de folha que dá certo. Professora, o consumo de líquido durante a refeição? Então, não é ideal, né? O ideal é que você consuma o líquido ou um tempo antes ou um tempo depois. Durante, nossa digestão, ela começa pela boca. Então, eu vou interferir no processo digestivo se eu colocar líquido, principalmente em grande quantidade, como refrigerantes, bebidas gasosas, né? Sucos de fruta adoçado com muito açúcar. Então, o ideal, eu não consigo. Dá golinho. Come, faça a sua alimentação mais molhada. Aqui a gente come muita farinha, mas tentar colocar menos farinha para que eu consiga, no bolo digestivo, o que a gente fala, eu me entalei, aí eu tenho que beber. Então, fazer uma alimentação que ela seja mais molhadinha, botar um feijão com caldo.
e evitar o consumo de líquido durante o processo das refeições grandes, como almoço e jantar. Professora, eu quero aqui agradecer imensamente sua participação no Estado de Opinião, foi um prazer imenso e volte sempre. Eu que agradeço, estou muito feliz mesmo e sempre que o senhor precisar, estarei à disposição para termos esse bate-papo super agradável. Obrigada, doutor Paris. Muito obrigado. Aqui chegamos ao final de Estado de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui um diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a FINC. Toda a estrutura que você precisa tem na FINC. Você sabia que pode estudar na melhor faculdade de Rondônia? Com a melhor graduação, a melhor infraestrutura e professores que realmente te preparam para o mercado? Inscreva-se no vestibular online e garanta sua vaga. Acesse o site vestefinca.com.br e escolha o curso dos seus sonhos. E a primeira mensalidade é por nossa conta. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Para ser o melhor, você tem que estar entre os melhores. Estão abertas as inscrições para o maior programa de bolsas de estudo de Rondônia. Conquiste o seu futuro com a Bolsa ACEDUCA. Já são centenas de jovens beneficiados com bolsas que dão até 60% de desconto nas mensalidades durante todo o curso. O próximo beneficiado pode ser você. Faça o seu cadastro no site aceduca.com.br. É simples, rápido e grátis. Não perca tempo. Vagas limitadas. Cadastre-se. Associação Aparício Carvalho. Inclusão e responsabilidade social. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar.